Bem-vindo à primeira série de podcasts promovidos pelo Anemia Working Group, a Associação Portuguesa para o Estudo de Anemia, que tem como objetivo promover a investigação na anemia nas suas diversas vertentes. Neste contexto, promovemos uma série de podcasts que pretendem ser um espaço de atualização com caráter informal e didático. À conversa connosco hoje teremos o professor Robaldo Nunes, diretor do Serviço de Medicina Transfusional do HFAR, que nos virá falar de anemia no idoso. Vamos abordar hoje dois temas, anemia e idoso, que têm uma grande convergência, grande relevância no âmbito da saúde pública, quer pela prevalência, quer pelo impacto, quer pela amplificação que uma coisa produz em relação à outra. Nós temos uma questão muito premente, que é o envelhecimento global da população, e que se tem verificado, sobretudo, desde o início do século XX, nos países mais desenvolvidos, e constitui um grande desafio para a saúde pública atual, contemporânea. Em Portugal, os dados que nos são fornecidos pela Pordata, que são relativos à população residente total e também por grupos etários, prevê-se que por volta do ano 2030, portanto já não falta muito, se possa vir a atingir cerca de 2.500.000 indivíduos com uma idade superior a 65 anos, que continua a ser o referencial para a definição de idoso. Portanto, temos de facto muito idoso. E temos muito idoso por causa desta transição demográfica que resulta da redução da mortalidade e principalmente da diminuição progressiva da natalidade. O que se tem traduzido também numa mudança de perfil de doença a nível global, com reforço dos quadros de doença crónica. Esta ocorrência simultânea de várias doenças ou várias condições médicas no mesmo indivíduo, que foi, portanto, definida classicamente como a multimorbilidade, foi o grande impacto epidemiológico desta transição demográfica e de um modo geral, verifica-se hoje a probabilidade de existir pelo menos uma condição crónica em 45% da população e em mais de 80% dos idosos. Cerca de metade de todos estes indivíduos apresentam estas condições crónicas múltiplas. E este conceito é importante assinalá-lo desde já. É neste contexto que os dados demográficos e os estudos mais recentes mostram que a anemia é uma ocorrência frequente e também frequente na população idosa e que a sua prevalência, enquanto condição clínica, também aumenta com a idade. E embora a anemia, por norma, seja o reflexo de uma doença base, com frequência não diagnosticada, ela constitui por si mesmo um fator de risco independente, quer em termos de mobilidade, quer em termos de mortalidade. E, para além disso, interfere negativamente no desempenho físico, no desempenho mental, na habilidade para manter as atividades da vida diária e, portanto, afeta aquilo que globalmente se chama qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde diz-nos que mais de 23, 25% dos indivíduos com idade superior a 65 anos têm alguma forma de anemia. Ora, num cenário de proporção crescente de população mundial atingindo uma idade igual ou superior a 65 anos, também é previsível que a prevalência da anemia tenha uma evolução paralela e, portanto, venha também ela própria a aumentar no futuro. E daí a importância do diagnóstico precoce para podermos prevenir agravamentos do quadro, diminuir a progressão da doença e melhorar a evolução dos doentes. Portanto, muito idoso, muita anemia, e a anemia na população geral tem sido referenciada, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde, aos valores da hemoglobina. Portanto, definindo a existência de anemia quando o valor da hemoglobina é inferior a 13 gramas por decilitro no homem ou a 12 gramas por decilitro na mulher. O idoso tem aqui um pequeno problema. Portanto, alguns autores sugerem que sejam utilizadas referências distintas destas da Organização Mundial de Saúde, decorrentes de estudos mais recentes, que vieram a apontar nesse sentido. No entanto, até à data isso não aconteceu, o que quer dizer que os critérios da Organização Mundial de Saúde permanecem utilizados também nesta faixa etária do idoso, sendo que, em minha opinião, esta matéria é merecedora de uma abordagem mais dedicada em termos de metodologia científica. Com estas referências,
e em estudos generalistas, mais de 10% dos adultos com idade igual ou superior a 65 anos na comunidade têm anemia. Após os 50 anos de idade, a prevalência de anemia aumenta, à medida que a idade avança, como já dissemos, e pode exceder os 20% naqueles que tenham mais de 85 anos, hoje em dia conhecidos como os muito idosos, os very old people. Em idosos institucionalizados, a anemia pode ter uma prevalência acima dos 48%, 50%. E um dado importante da anemia no idoso é que, por oposição àquilo que acontece em populações mais jovens, a anemia no idoso é mais comum no homem do que na mulher. Sendo a anemia um quadro muito comum no idoso, como vemos, ela geralmente assume um caráter multifatorial e aumenta com a idade, como já dissemos. Apesar da descida da hemoglobina ter sido no passado quase considerada uma consequência normal e inevitável, fisiológica do processo de envelhecimento, não podemos de modo algum deixar que este conceito se instale. Ou seja, há evidência acumulada que tem vindo a demonstrar que a anemia no idoso pode refletir um verdadeiro compromisso do seu estado de saúde e um aumento da vulnerabilidade para uma evolução mais desfavorável de outros quadros clínicos. E, portanto, este conceito instalado de que a anemia é relativamente inócua e normal no envelhecimento não deve de modo algum ser aceito. A realidade em Portugal foi clarificada pelo estudo Empire, realizado e publicado pelo Anemia Working Group Portugal em 2012, e mostra que a prevalência da anemia na população idosa, portanto acima dos 65, foi de 21,1% versus 19% nos participantes com idade inferior a 65. Havia também algumas distribuições assimétricas ao longo do território continental, que foi onde o estudo foi efetuado, e verificou-se também que nesta população idosa cerca de 80-84% dos participantes apresentavam níveis de ferritina abaixo de 100 nanogramas por mililitro, cerca de 55% níveis abaixo de 50 e 33% aproximadamente com níveis abaixo de 30 nanogramas por mililitro. Estes níveis sugerem ou seguem padrões que são muito semelhantes aos da anemia, embora na região centro se tenha verificado níveis de ferritina consideravelmente mais altos face à prevalência da anemia. Quando abordamos as causas da anemia no idoso, elas têm sido habitualmente enquadradas em três domínios, três grandes áreas. Um terço, aproximadamente, é que decorre dos quadros de deficiência nutricional, portanto, de nutrientes implicados na eritropoiese. Um segundo terço, no contexto da anemia de doença crónica, ou anemia de doença inflamatória com ou sem insuficiência renal, muito frequente no contexto do idoso, como já referimos, e o terço restante é, na ausência de um esclarecimento etiológico, designado a anemia inexplicada do idoso. E a verdade é que a sua patogênese permanece ainda no plano especulativo. Portanto, doenças crónicas, inflamatórias muito comuns, deficiências de ferro e outros nutrientes, doença renal crónica, algumas endocrinopatias, deficiência de outros hematínicos como a vitamina B12, folatos e outros, síndromes mielodisplásicas e a tal anemia inexplicada do idoso, que é um diagnóstico de exclusão. Analisando cada uma destas causas potenciais de anemia no idoso, começamos naturalmente por uma que é das mais frequentes, não a mais frequente, mas uma das mais frequentes, a deficiência nutricional. E o que verificamos é que a deficiência isolada de ferro constitui cerca de metade dos casos da anemia de causa nutricional. Seja de forma isolada, seja em associação com a deficiência, por exemplo, de ácido fólico ou de vitamina B12, ela representa cerca de 20 a 25% do total das anemias neste contexto geriátrico. Refira-se que, sendo a anemia por deficiência de ferro uma causa comum, nos países desenvolvidos ela raramente resulta da deficiência na ingestão dietética. A maior parte dos idosos com esta anemia por deficiência de ferro tem uma patologia subjacente, nomeadamente, com frequência, no foro gastrointestinal, e essa anemia resulta de perdas crónicas de sangue. Estamos a pensar em quadros de esofagite, de gastrite, de doença ulcerosa, das angiodisplasias muito frequentes no idoso e até de situações de malignidade. Por outro lado, podem ainda resultar de um fenómeno que é muito frequente nesta faixa etária, que é a utilização terapêutica de fármacos anti-inflamatórios não esteroides.
Deixamos uma nota também para a doença celíaca, que cada vez tem sido mais diagnosticada também na população idosa e que também é responsável por alguma percentagem de quadros de deficiência nutricional. Quando falamos na deficiência de outros hematínicos, nomeadamente a vitamina B12, o ácido fólico, elas são menos frequentes e com frequência ocorrem de forma combinada com a deficiência de ferro. Mas, de qualquer maneira, portanto, níveis diminuídos de vitamina B12 ocorrem em cerca de 10 a 15% dos idosos, mas estima-se que sejam apenas responsáveis por 1 a 2% das anemias no idoso. E as anemias por deficiência de ácido fólico são relativamente infrequentes. Anemia de doença crónica, como já vimos, ela resulta de comorbilidades, de estados inflamatórios. Há até quem diga que o próprio envelhecimento, decorrente da desregulação das citoquímicas, é ele próprio um estado inflamatório, só por si. E, portanto, esta anemia de doença crónica é uma causa extremamente frequente neste contexto e representa o tal terço das situações referidas. Este tipo de anemia desenvolve-se associado a quadros de natureza inflamatória, como infecções crónicas, doenças autoimunes, situações oncológicas, e tem um perfil hipoproliferativo, caracterizado por quê? Por um ferro sérico habitualmente baixo, apesar de, em simultâneo, os parâmetros do depósito de ferro, em particular a ferritina, poderem ter níveis adequados ou até mesmo, em algumas situações, aumentados. É uma anemia que decorre muito de fenómenos de desregulação imunológica que inibem a eritropoiese por um conjunto de mecanismos que conduzem à produção de mediadores inflamatórios. Estamos a lembrar do fator necrose tumoral, da interleucina 1, do interferon, da interleucina 6. E também, naturalmente, tem aqui um papel-chave a hepcidina, um marcador de fase aguda, que é o grande regulador do processo do equilíbrio do metabolismo do ferro, e verificamos que as anormalidades na expressão do gene da hepcidina associam-se a estas anomalias nos parâmetros do metabolismo do ferro e à anemia. Não podemos deixar de referir, neste contexto inflamatório e crónico, a doença renal crónica, que tem aqui uma dimensão relevante, uma vez que a função renal, ela própria, também vai diminuindo com o processo de envelhecimento e pode, por esta via, conduzir à anemia, sendo que a causa principal deste contexto é a diminuição, a que decorre da diminuição na produção da eritropoietina. O idoso também tem uma hematopoiese ou uma eritropoiese caracterizada por uma diminuição progressiva da chamada reserva medular e uma hipofunção. Isto, naturalmente, decorrente também do contexto inflamatório, das citoquinas pró-inflamatórias, do stress hematopoiético, e isso vai condicionar a reparação do próprio DNA. Em que é que isto se traduz? Traduz-se na maior frequência, na maior probabilidade deste ambiente medular se desregular, que emerjam clones celulares anormais, o que vai aumentar também com o envelhecimento e vai justificar a incidência de uma das outras grandes causas de anemia no idoso, que é as síndromes mielodisplásicas, que se traduzem habitualmente por anemia, por outras citopénias e por tendência aumentada para a malignização, a leucemização. E quando falamos da tal entidade que é a anemia inexplicada no idoso, sabemos que em vários estudos de anemia nesta faixa etária produzidos nas últimas 3 décadas, confirmam que esta anemia inexplicada, atenção que não é inexplicável, é inexplicada, representa uma proporção considerável de casos. Ainda é pouco claro se esta anemia inexplicada é um espectro de etiologias não clarificadas ou se tem um mecanismo patogénico comum. Tem havido várias teorias para explicar esta anemia inexplicada, o que por si só prova que nenhuma delas só por si consegue explicar todas as situações. Algumas delas apontam no sentido do declínio etário da função endócrina renal, com a diminuição da eritropoietina, o que é muito admissível, a redução da própria sensibilidade das células-tronco, das células estaminais, a diminuição dos androgénios, a desregulação da resposta inflamatória, com produção de citoquinas, a diminuição da capacidade e da proliferação dos precursores hematopoiéticos, a sarcopénia, portanto a diminuição de massa muscular e com isso a diminuição das necessidades de oxigênio que poderia eventualmente induzir retrospectivamente uma menor necessidade eritropoiética e portanto
uma descida dos níveis de hemoglobina, pode corresponder também a uma síndrome mielodisplásica precoce ou decorrer de anormalidades do ambiente modular. Independentemente da causa, destas causas que alinhamos, há consequências a ter sistematicamente em conta. E, apesar de uma parte significativa dos casos de anemia no idoso se apresentar como quadros leves ou moderados, pode ter um grande impacto sobre a morbilidade, a mortalidade e os custos para o próprio sistema de saúde, portanto, uma perspectiva de saúde pública. Alguns estudos têm implicado a anemia como um fator de risco independente para um conjunto vasto de situações clínicas, desfechos adversos, tanto em idosos residentes na comunidade como em idosos institucionalizados. Por exemplo, verificou-se uma duplicação do risco de mortalidade em doentes idosos anémicos quando estes eram pareados com doentes com valores normais de hemoglobina. E mesmo os quadros de anemia ligeira estão associados a um vasto conjunto de situações com evolução prognóstica desfavorável. Isto foi provado, foi evidenciado em estudos com grandes coortes e permanece com significado mesmo depois de excluírem indivíduos com comorbilidades conhecidas. Portanto, o impacto sobre a mortalidade nos indivíduos que já têm comorbilidades, muito frequentes no idoso, é muito elevado. Por exemplo, uma situação clássica são os idosos com anemia e insuficiência cardíaca, em que o prognóstico e a evolução da insuficiência cardíaca pioram naturalmente quando estão ambos em presença. Portanto, as consequências genéricas da anemia no idoso revelam-se por um aumento da mortalidade global, por um agravamento do denominado síndrome de fragilidade, o Frailty Syndrome, do aumento do número, da duração das hospitalizações, uma diminuição da capacidade física com maior incidência nas doenças cardiovasculares, deterioração cognitiva, amplificação da probabilidade de demência, aumento do risco de quedas e de fraturas e, portanto, uma diminuição da qualidade de vida em geral. É de salientar que o idoso, pela diminuição natural que tem das reservas fisiológicas, sofre muito mais rapidamente as consequências de uma anemia, principalmente nas situações de hemorragia aguda, porque tem menor capacidade de resposta adaptativa cardiovascular e respiratória e, portanto, nestes quadros é mesmo necessário uma atenção especial. Portanto, nos casos de anemia de instalação rápida, a necessidade de um diagnóstico de intervenção precoce. Como é que nós abordamos no plano diagnóstico a anemia no idoso? Ora bem, e aqui temos uma premissa fundamental, é que a anemia é sempre secundária a uma doença de base. Não há anemias normais nem anemias sem causa. Podemos não ser capazes de determinar, e no idoso isso acontece com alguma frequência. E, portanto, alguns dos sintomas no idoso, além daqueles que resultam da redução do transporte de oxigênio, podem estar aqui associados e poderem ser fatores de confundimento do quadro. É, obviamente, redundante falar na importância de fazer uma anamnese muito detalhada, incluindo informações sobre as comorbilidades, sobre o uso de medicamentos como os anti-inflamatórios, anticoagulantes, os diuréticos, estes últimos até podem mascarar a presença de anemia, o álcool e fazer um exame físico minucioso. Há vários algoritmos. O mais convencional, que já tem alguns anos, aponta para que a avaliação inicial do ponto de vista laboratorial, portanto, a somar a anamnese ao exame objetivo, deve incluir os parâmetros, nomeadamente o hemograma, o ferro sério, que é a capacidade total de fixação de ferro e a ferritina, que nos permite avaliar de uma forma global o denominado iron status, os folatos, a vitamina B12, um marcador inflamatório como a proteína C reativa e eventualmente o fator reumatoide, a glicémia, a creatinina e a função hepática. Como vimos, esta alta prevalência de deficiência de ferro entre as causas de anemia no idoso vem reforçar a importância de reconhecer a sua presença enquanto diagnóstico. E se níveis baixos de ferritina sérica correspondem habitualmente a uma deficiência de ferro, pode ser preciso fazer o cálculo da taxa de saturação da transferrina, ou inclusivamente usar outros parâmetros, como os receptores solúveis da transferrina, para perceber valores de ferritina que sejam normais ou até elevados, o que não é invulgar em contexto inflamatório tão próprio do idoso. Portanto, é preciso termos em conta que esta presença concomitante de doenças crónicas pode distorcer esta leitura linear
na interpretação dos parâmetros laboratoriais, nomeadamente a identificação destas situações de ferro ao pé. Do diagnóstico à terapêutica, a terapêutica tem um braço preventivo. E o que acontece é que, paralelamente a este aumento da expectativa de vida e do envelhecimento populacional, é também expectável um aumento na incidência das patologias associadas a este mesmo processo. E assim, a anemia merece atenção, na medida em que pode ser reversível com um tratamento dirigido, apropriado e atempado. Portanto, apesar desta significativa prevalência, a anemia no idoso não deve ser considerada como uma consequência inevitável do envelhecimento. E devemos fazer uma abordagem precoce, quer no plano diagnóstico, quer também no plano terapêutico. Quanto ao tratamento, não existem linhas de orientação clínica específicas para ajudar a abordagem da anemia em contexto geriátrico, ou especificamente em contexto geriátrico. O que, como já dissemos, se associa aquele facto de a etiologia subjacente ser desconhecida em cerca de 1/3 das situações. Agora, o que é indiscutível é que a anemia no idoso deve ser investigada no sentido de identificar sempre que possível a etiologia e tratá-la em conformidade. Tratar em conformidade é, se há uma etiologia clarificada, a suplementação e o tratamento deve ser dirigido a essa causa. Como exemplos, na doença crónica na inflamação, é legítimo a utilização de agentes estimulantes da eritropoietina ou, nos casos mais graves, de transfusão de sangue, de concentrado eritrocitário. A deficiência de ferro, naturalmente, trata-se com a suplementação de ferro oral, pode ser ineficaz e, portanto, pode implicar o recurso a ferro intravenoso. A deficiência dos outros agentes hematínicos, nomeadamente a vitamina B12, os folatos ou os outros, tem que ter uma suplementação específica e objetiva. As síndromes mielodisplásicas são quadros complexos que podem requerer a utilização de agentes estimulantes da eritropoietina e transfusão de sangue, em algumas situações. E na anemia inexplicável do idoso, o tal critério de exclusão, com muita frequência se utiliza no sentido de melhorar os valores hematológicos e com isso a condição clínica do doente, os agentes estimulantes da eritropoiese. Portanto, eu diria, como comentário final, que a anemia no idoso é um problema comum que tem tendência a agravar-se com a própria evolução demográfica que estamos a viver, que é uma anemia com frequência multifatorial, subdiagnosticada, subvalorizada, apesar de reconhecidamente ter um impacto negativo em termos de qualidade de vida, de morbilidade, da vulnerabilidade física, da deterioração cognitiva e até no aumento da mortalidade geral. Esta anemia, em geral, é devida a uma doença subjacente e, portanto, não é aceitável concluir, sem fazer investigação, que este quadro se deve ao processo de senescência própria do envelhecimento. Também importa sublinhar que demorar no reconhecimento do diagnóstico pode comprometer o sucesso de situações tratáveis, sendo que, portanto, reforço este conceito, o tratamento da anemia no idoso pode ter um impacto positivo no indivíduo e também um impacto positivo em termos de saúde pública. Eu penso que fica também claro que ainda é necessário, nesta altura, intensificar o esforço para desenvolver estudos dirigidos a esta faixa etária, que cada vez tem uma representação demográfica maior. Continuamos a herdar muitos dos conceitos epidemiológicos, de estudos onde, de facto, o idoso não estava tão representado quanto isso. E, portanto, esta necessidade de desenvolver estudos nesta faixa etária seria uma forma de contornar a sua subrepresentação habitual nos estudos clínicos. Esperamos que tenha gostado deste podcast que o Anemia Working Group preparou para si e assim o partilhe com colegas e amigos. Voltaremos em breve com mais um Anemia Podcast e gostaríamos de contar consigo desse lado. Fique atento, siga-nos no Facebook ou no LinkedIn. Até breve!